Olá, tudo bem? Meu nome é Aline Camargo, eu sou psicanalista clínica e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o luto. Vamos falar um pouquinho sobre psicanálise e luto. Falar da finitude da vida. É tão difícil, né? O ser humano ele tem uma dificuldade de acreditar na finitude da vida. Então nós nos julgamos eternos, imortais. E quando de repente o luto ele bate na nossa porta, ele chega à nossa tenda, ou dentro da nossa família, ou com alguém que nós conhecemos, nós começamos a enxergar a vida de uma outra forma. O luto ele é um processo lento e doloroso. E ele tem 5 etapas. Então ele vai ter a etapa da raiva, da negação, da barganha, da aceitação. A psicanálise fala que o luto é o restabelecimento da psique mediante a perda do objeto de amor. Então nós temos um objeto de amor que nós devotamos o nosso amor. Esse objeto de amor ele pode ser uma pessoa, ele pode ser uma coisa, ele pode ser um trabalho, aquilo que você tem um elo ou um vínculo. Então você imagina que nesse tabuleiro tá você e todos os seus objetos de amor e um deles é lançado fora. Então a sua psique ela vai ter que se reestruturar sem esse objeto, elaborar a perda. Então até a elaboração, a substituição desse objeto por algo, por alguém, vai um processinho, né? A dor da perda é uma dor dilacerante, então nenhuma palavra de conforto exprime a dor. É uma dor que você questiona, você barganha, você nega. Algumas pessoas, elas apresentam um luto de uma forma e outras de outra. Algumas pessoas já choram mais, demonstram mais sofrimento externo. Tem pessoas que estão sofrendo, mas guardam mais aquilo para elas. Então, assim, algumas pessoas somatizam. O que é somatiza? Tá sentindo aquela dor tão grande que não consegue colocar para fora em palavras e acaba ficando enfermas ou doente, dói alguma coisa, entendeu? É o ser humano de frente ao desconhecido. Então ele vai começar a querer entender qual que é o espaço que esse objeto de amor ocupava na sua vida e como que vai ser a sua vida sem esse objeto de amor. É uma perca, né? É uma perca grande. Então a psique ela não consegue entender essa perca. Ela sente que é normal se sentir nesses momentos que a vida tá fora do eixo, né? Você se sente assim com a saída de cena do objeto, você também sente que a sua vida tá fora do eixo, então você precisa uma retomada, né, na sua vida, nos seus projetos. É normal esse momento tá cheio de medo, de raiva, de angústia, de fúria, de todos os sentimentos que você puder imaginar. Então cada pessoa ela vai lidar de uma maneira. Esse sentimento de que a vida está fora do eixo é justamente a sua psique tentando elaborar e se restabelecer na realidade com esse objeto de amor fora de cena. Então é normal que a gente vai se sentir desorientado. O que isso não pode virar é uma depressão ou qualquer outro tipo de transtorno. Então o final do luto é a elaboração dele, a aceitação, né? É normal porque nós estamos numa sociedade em que as pessoas não falam da morte. As pessoas, elas escondem um pouco a morte. Então, você falar da morte parece que... Não, fica quieto, entendeu? Não fala disso, Deus me livre. Então, o ser humano, ele tende àquela posição que ele quer controlar algum fato, né? E já não pode falar dessa morte. A morte ela não está presente na nossa vida, ela é um fato distante. A gente não se prepara para ela. Mas o que a gente pode fazer em deparação a esse luto é melhorar a nossa postura em relação a ele.
Um dia todos nós vamos morrer, né? Aquela frase. Só que a gente não está preparado para isso. Então a gente precisa começar a melhorar a nossa postura em relação a isso. Nós precisamos ter esperança para continuar, né? Continuar a nossa vida, a pulsão de vida. Nós precisamos ter essa pulsão. Eu li algo que foi muito interessante, aonde falou assim, que a pessoa só consegue passar pelo luto quando ela para de pensar no que se perdeu, no objeto de amor, e pensar no que ela ainda tem. Ou seja, a gente desprende muitas energias pensando naquele objeto, tentando encontrar ele. Eu quero deixar claro que é normal isso no início, né? É tão recente. Mas a gente precisa ver o que a gente tem. Os amigos, as pessoas que estão aqui, que precisam da gente, a família, né? É permitido sofrer. Mas a gente não pode deixar o sofrimento gerar em nós algum transtorno, alguma ferida que ela perdure na nossa vida mais tempo do que o necessário, nos impedindo de viver a vida. Então a gente precisa passar pelo luto com a elaboração dele. Falar de morte é difícil, aceitar a morte é mais difícil ainda, mas o ser humano, ele nasceu para morrer. Essa é a realidade da nossa vida. Então, a psicanálise, ela preza a elaboração desse luto. Ela até diz que quando o ser humano, ele vai começar os princípios de realidade, vai jogar ele para a realidade. Então, quando ele percebe que ou ele se põe na mesma situação que o objeto perdido, que é a situação de morte, ou ele tem a pulsão de vida e começa a viver a vida porque ele ainda está vivo, o nosso instinto sempre preza a nos trazer para a realidade, que é viver a nossa vida e os nossos dias. Obrigada.